When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet... Estamos de volta com o programa De Mulher para Mulher. Hoje eu queria falar com vocês, eu estava com um livro, não sei se vocês já têm esse livro, O Mais Linda em 40 Dias, e vira e mexe eu pego nele para ler. Porque você sabe, a gente não pode, a nossa mente, a nossa cabeça, ela tem essa tendência, né? As coisas, o tempo vai passando e você vai esquecendo. E eu gosto de ler esse livro. Eu estava pensando, estava aqui folheando ele agora e abri no dia 31. E ele fala de uma coisa que aconteceu comigo, que eu gostaria de dividir esse capítulo com vocês hoje. Em 2013, no ano de 2013, quando eu e o Júnior estávamos ainda em Londres, na Inglaterra, trabalhando, fazendo a obra de Deus, eu já estava, sabe, desde que eu fui fazer a obra de Deus, sempre morei fora do Brasil. Aliás, antes de fazer a obra de Deus, eu já morava fora do Brasil, inclusive eu cheguei na Igreja Universal. Eu não vim enquanto eu estava no Brasil, eu cheguei na Igreja Universal fora do Brasil. Eu ouvia falar aqui, antes de ir morar fora, eu ouvia falar muito mal, tinha muito preconceito, era uma pessoa muito preconceituosa contra a igreja. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, a minha sogra era da igreja. Então o que acontecia? Ela sempre me convidava, Nanda, vamos na igreja comigo? E eu não queria, não tinha vontade nenhuma de ir, mas eu não queria desrespeitá-la. Eu não queria faltar o respeito com ela. Eu não queria nunca que ela soubesse o que eu pensava da igreja, né? Então, obviamente, para agradá-la, eu comecei a ir na igreja. Eu ia com ela. Ela me convidava para ir na sexta-feira. Ela não é boba, né? Participar das reuniões fortes na sexta-feira. Eu ia nos domingos. E, com o tempo, eu ia quase todo dia para a igreja com ela, porque ela estava sempre precisando de alguém para ir com ela. Então, sabe, aquela coisa de... Eu já tinha esse pensamento, né? Que ela era uma pessoa que eu tinha que buscar ter um bom relacionamento. Então, eu fazia as coisas para agradá-la. E, claro, com o tempo, a palavra... Sabe, por isso que eu falo para as mães quando vêm falar comigo, eu trago meu filho, mas ele fica de cara emburrada, eu venho com meu marido e ele fica sentado, ele dorme, ele não presta atenção. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que dava uma cochilada, eu era essa pessoa que não prestava atenção, ficava olhando para as unhas, sabe como? Mas você sabe que é impossível, ainda que você não preste atenção, ainda que você durma, ainda que você olhe para as unhas, ainda que a sua cabeça esteja em outro lugar, é impossível que durante uma reunião de 1h30, nada, nenhuma palavra entre na sua cabeça, que você não preste atenção em absolutamente nada. É impossível. Então, com o tempo, mesmo eu estando ali somente para agradar, com o tempo a palavra de Deus foi entrando na minha cabeça. Foi entrando e eu prestava atenção numa coisa aqui, prestava atenção em uma coisa ali. E até que um dia eu comecei, meu Deus, poxa, tudo aqui faz sentido, tudo aqui é tão diferente daquilo que eu ouço falar. Eu tô aqui, e eu fazia questão de não dar oferta. Tá? Importante dizer isso, porque todo mundo diz que são ladrões, são isso, e eu dizia isso também. Só que eu já estava indo há um mês sem dar uma oferta, sem ninguém nunca me cobrar nada, sem ninguém nunca, sem ser roubada, como dizem, né? Porque falam assim, porque roubam você, tiram o seu dinheiro. Como assim tiram o seu dinheiro? Você dá se você quiser. As pessoas que dão, elas dão porque elas querem. Mas eu não entendia isso. Então, eu acreditava em tudo aquilo. Só que depois de um tempo,
vendo que a coisa não era bem assim, eu comecei a prestar atenção. E tudo que o pastor falava fazia tanto sentido. Sabe, eu era uma pessoa que eu gostava de dizer, não, eu tenho cabeça, eu penso, e eles fazem lavagem cerebral e faz isso, aquela coisa que todo mundo fala. E eu não via essa lavagem cerebral, mas eu via o ensinamento da palavra de Deus. Eu via que toda vez que o pastor ia pregar a palavra, ele falava, abra sua Bíblia. Então, tudo que ele falava fazia muito sentido. Nada era distorcido. Tudo fazia sentido, como até hoje faz. E não é à toa que eu estou aqui hoje. Então, a minha mentalidade, a minha cabeça começou a mudar. E eu comecei a prestar atenção até que eu falei, eu quero esse Deus que o pastor fala. Eu quero esse Deus que eu vejo na minha sogra. Porque isso também é importante. A minha sogra, ela era uma pessoa que ela dava o exemplo. Ela fazia a luz do Senhor brilhar nela. Eu olhava para ela e eu falava assim, meu Deus, como ela pode ter essa calma? Como ela pode ter bons olhos com aquela pessoa que está fazendo mal para ela? Porque muitas vezes aconteciam situações em que eu via que uma certa pessoa estava machucando ela com palavras, com coisas, mas ela sempre com aquele sorriso no rosto, sempre tão positiva. E eu falava assim, como que ela pode? Como que ela não se revolta? Como que ela não dá de volta, não revida? Como pode isso? E ainda assim, eu a via feliz, eu a via contente. Como ela pode estar contente depois de ouvir palavras tão duras? Como que ela pode estar com esse sorriso? E teve um dia que eu lembro que eu falei para ela assim, tia, eu chamava ela de tia, e até hoje chamo, porque quando eu era jovem, todo pai de namorado, de namorada, a gente chamava de tio, de tia, né? Então até hoje eu chamo eles de tios, é tio Celso, tia Eliana, então até hoje. E eu falei para ela, tia, por que você age assim? Porque olha só, aquela pessoa falou aquilo, eu fiquei com tanta raiva, mas você não revidou, você deu um sorriso, como você consegue ser assim? Por quê? E eu era uma pessoa muito rancorosa, eu tinha muita mágoa da minha mãe, e eu guardava tudo, cada coisa eu fazia questão de não esquecer tudo que a minha mãe tinha feito, que na minha cabeça era muita coisa, né? Muita coisa que a minha mãe tinha feito contra mim, na minha cabeça. Então, eu perguntei para ela, e um dia ela falou assim, minha filha, isso é o diabo. E eu vejo o diabo ali para me atacar. Então, se eu choro, se eu me entristeço, ele ganhou. E eu dou alegria para ele. Agora, se eu dou um tapa na cara dele e eu não aceito dele o mal que ele quer me dar, eu devolvo esse mal para ele. E assim eu glorifico o Senhor Jesus. E eu ficava assim, mas como isso? Como que pode? É o diabo, Fernando. O diabo sabe o que vai me machucar. O diabo sabe o meu ponto fraco. O diabo sabe que ele vai me envergonhar. Como que ele vai me envergonhar para que eu venha reagir? Mas quando eu não reajo, é ele que é envergonhado. E eu ainda assim não entendia aquilo. Mas de uma certa forma, eu queria ter aquela paz. Porque você sabe, quando você se aborrece, quando você aceita, você come no prato do diabo aquilo que ele preparou para você, você sabe, você não fica tranquila. Você fica revoltada, você fica mais arística, você não fica feliz, você fica impaciente, depois você fica chateada com você mesma, por que você agiu daquele jeito e tal. E eu via algo completamente diferente nela, e aquilo me chamava atenção. E depois de um certo tempo, indo só para agradá-la, eu já estava indo para ter aquilo que ela tinha. Olha que coisa linda. O testemunho dela, não dentro da igreja, gente. Preciso dizer isso para vocês. O testemunho dela, fora da igreja, em casa,
no dia a dia, como ela agia comigo, como ela agia com os filhos, como ela agia com o marido. Esse testemunho me ganhou para o Senhor Jesus. Esse testemunho me fez ter sede de ter o que ela tinha. Olha como que o Espírito Santo está mudando. Eu ia falar de outra coisa e ele está trazendo esse assunto. Tenho certeza que é ele. Porque eu nem ia falar disso. Então você vê como que o seu testemunho, não dentro da igreja, você pode ser uma pessoa que vem todos os dias. Você pode morar dentro da igreja. Você pode, aliás, eu moro dentro da igreja, não tem coisa melhor. Mas você pode morar, passar os seus dias na igreja. Mas se quando você sai da presença, não é da presença, você não sai da presença de Deus, mas quando você sai da presença do âmbito, daquele ambiente, aquele ambiente em que todos estão ali, é o pastor, são os obreiros, quando você sai dali, no meio da sua família, como que você é? Será que a sua família, seus filhos, a sua nora, seu genro, seu marido, será que eles veem esse testemunho? Será que eles veem Jesus? Será que eles veem, como eu vi na minha sogra, algo diferente que faz com que eles queiram ter esse algo diferente que você tem? Porque eu olhava para ela e eu queria ter aquela paz que ela mostrava. Eu queria ter aquela capacidade de não odiar as pessoas que estavam me fazendo mal. Eu queria no fundo ter a capacidade de perdoar a minha mãe. Eu queria essas coisas. E quando eu olhava para ela, eu via assim, eu posso ter isso. Mas para que eu tenha isso, eu preciso ter quem ela tem. Eu preciso de Deus. E foi aí que começou a minha transformação, começou a luta. Eu comecei a ir na igreja já não para agradá-la, mas porque eu queria o que ela tinha. Eu queria esse Deus que fazia ser quem ela era. E eu comecei a buscar as palavras na igreja, tudo que o pastor falava. Eu ainda vivia uma vida errada, eu fazia coisas erradas, eu ainda não tinha perdoado, eu não tinha, sabe, eu era fresquinha na fé. Mas dentro de mim eu tinha um desejo muito grande de ter a Deus. E tudo que o pastor falava, olha, você não vai mais mentir, você não vai mais enganar, você não vai mais roubar o dízimo, você não vai mais fazer isso ou aquilo outro. Tudo que ele me ensinava, baseado na palavra de Deus, eu falava, meu Deus, me dá forças, eu quero fazer isso. Eu vou parar de mentir. Eu era uma pessoa, eu estava lembrando outro dia, eu falava tanto palavrão. Sabe, hoje em dia as pessoas, elas não percebem isso. Mas temos essa mania de falar palavrão, falar palavras fortes quando a gente está revoltado. Mas eu não era uma pessoa que só quando estava revoltada, não. Toda hora eu falava palavrão. De uma frase de 10 palavras, 7 eram palavrões. Ao ponto que um dia um amigo falou assim para mim, Fernanda, você é uma menina, você fala muito palavrão. Nunca mais esqueci. Eu não era nem convertida, não estava na igreja, mas eu nunca mais esqueci isso que ele falou. Mas você acha que eu parei de falar? Nada, eu nem liguei para o que ele falou. Mas depois, anos depois, eu lembrei daquilo. Olha, ele já tinha falado há tanto tempo que isso era feio. E a partir do momento que eu aprendi que isso não era legal, imediatamente eu parei de falar palavrão. Eu não falava mais, eu me vigiava. Às vezes saía uma coisinha, aí eu, ai Senhor, me perdoa. Ah, meu Deus, me perdoa. E eu me vigiava. Quando ia sair, eu não, tá amarrado. Ou seja, eu comecei a fazer o que eu podia para que existisse uma mudança em mim. E sendo assim, Deus foi fazendo a parte dele, ele foi me guiando, ele foi me mostrando, ó, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo, você tem que parar com aquilo outro. E com o tempo, eu cheguei
ao ponto de conseguir ser uma pessoa que não guarda rancores, que não guarda mágoas. Sinceramente, gente, quando eu olho, eu lembro no passado da Fernanda que eu era e a Fernanda que eu sou hoje, é assim, é tão discrepante a diferença, é tão grande, que eram duas pessoas diferentes. Aquela pessoa foi uma pessoa e hoje eu sou outra pessoa. Ou seja, você vê que o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, ele transforma você em uma outra pessoa. Você deixa de ser uma pessoa e você assume a forma e as características de uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque agora eu tenho e busco todos os dias ter as características do meu Deus. Para que as pessoas olhem para mim e elas queiram ter aquilo que eu tenho. Assim como um dia eu olhei para minha sogra e eu falei, eu quero o que ela tem, eu quero que hoje as pessoas ao meu redor tenham essa sede de ter esse Deus que eu tenho, para ter o que eu tenho. Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que você tem sido essa pessoa que traz inspiração para as outras pessoas? Será que você tem sido essa pessoa que dentro da sua casa, a sua família olha para você e vê verdadeiramente uma mulher virtuosa, uma mulher diferente, uma mulher transformada? Será que você pode dizer isso? Será que as pessoas podem dizer isso? Eu não estou dizendo, porque existem pessoas que são realmente assim, você pode fazer de tudo e elas não reparam. Mas sempre tem. Ou seja, no seu trabalho, porque, sabe, no seu trabalho você também tem que fazer a diferença. Você precisa ser diferente. Eu às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus, se eu não fizesse o que eu faço, que é a obra de Deus no altar, e eu trabalhasse em qualquer lugar, eu ia arrebentar. Eu digo para você, onde eu fosse trabalhar, onde eu colocasse a minha mão para trabalhar, eu ia arrebentar. Porque uma das coisas que eu aprendo com a palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia, aquilo que Deus quer de mim, Ele quer que eu seja uma pessoa excelente em tudo que eu faço. Por que eu preciso ser excelente? Porque tudo que eu faço para Deus. Olha só que forte. Tudo que eu faço para Deus. Sabe por quê? Porque no final das contas, ainda que eu não esteja fazendo algo diretamente voltado para Deus, digamos que seja no meu trabalho, eu tô lá, digamos que eu seja uma caixa de supermercado, tá? Mas eu sou uma caixa de supermercado que eu sorrio para o cliente, que eu ajudo a empacotar, eu chego cedo no meu trabalho, eu não me importo de sair tarde, eu faço algo extra, eu vejo assim, olha, tá um problema ali, eu vou lá e ajudo, tá outro problema aqui, eu ajudo, eu tô sempre dando uma opinião, eu participo, eu sou uma pessoa diferente. Eu não estou fazendo diretamente para Deus, mas indiretamente eu estou. Porque eu estou chamando a atenção das pessoas. Olha como essa funcionária, nossa, ela é diferente. Ela é excelente, olha, ela chega nesse horário, ela faz as coisas de uma forma diferente. Os clientes vêm fazer elogio. Eu estava no supermercado outro dia. Eu até comentei com uma amiga minha que foi comigo. E tinha esse senhor, um senhor de idade, dava para ver, ele não era jovem. Era um senhor de idade nos seus 60, nem 60, quase 70 anos, por aí, 70 anos. Ele estava trabalhando ali no Angelone. E eu comprei umas carnes, e eu comprei umas coisas e estava molhando assim. Ele tinha a toalhinha dele, sabe? Ele ia, limpava, ele me atendeu com um sorriso, ele pegou as carnes, colocou num saquinho
Ele me chamou a atenção. E eu falei para minha amiga assim, olha só que diferente. Olha como é diferente. Ele tratou bem, ele tem o paninho dele para limpar, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Aquilo ali me chamou a atenção. Eu senti vontade de ir em algum lugar e falar assim, olha, aquele senhor ali, ele arrebenta. Eu tive essa vontade. Então você vê, às vezes você pensa assim, eu trabalho aqui, eu sou caixa de supermercado e tal, e você chega atrasada, você fica de cara amarrada para os clientes, você fica assim, se quiser empacotar, empacota você mesmo, que eu não sou paga para isso não. Olha só, como que você pode fazer brilhar a luz do Senhor Jesus em você? Você vê como que tudo que você faz, você tem que ser excelente, porque no final das contas, você está fazendo para Ele? Porque o que você faz mostra o Deus que você serve. Ele quer essa excelência de mim e Ele quer essa excelência de você, minha amiga. Vamos trabalhar nisso. Vamos ser esse exemplo, essa luz que brilha. O nosso comportamento, quem nós somos no nosso dia a dia, precisa chamar a atenção das outras pessoas para o Deus que nós servimos. Nós precisamos glorificar o nosso Deus através do nosso comportamento, da nossa vida. Essa é a mensagem que eu queria trazer. Aliás, não era que eu queria trazer para vocês hoje, não. Essa foi a mensagem que o próprio Espírito Santo guiou, porque eu ia falar com vocês de algo completamente diferente. Mas deixamos isso para outro dia. Fica aí a pergunta para você. Será que você tem glorificado a Deus no seu dia a dia, com a sua vida? Será que você tem sido uma pessoa excelente? Estamos de volta amanhã. Um beijo grande para todas vocês.